Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda etapa. Agora vamos entrar propriamente em fisioterapia, na parte de ortopedia mais especificamente. Estávamos falando muito bem sobre anatomia, cinesiologia, biomecânica, é uma revisão. O que a gente vai discutir agora é o nosso conteúdo específico de ortopedia. Mas se vocês não souberem o que é um arco plantar, como ele é formado, que a gente não discutiu, quais as estruturas o mantêm, a gente não vai entender nada, a gente não vai saber como tratar o nosso paciente. Então a gente vai começar falando da pior lesão dos membros inferiores, na verdade a pior lesão dos pés, que é a fascite plantar. Por que a gente considera a pior lesão dos pés? Primeiro porque ela é limitante, ela atrapalha muito a vida do nosso paciente. E segundo, porque a gente vai ver quase todas as lesões e alterações do tornozelo e pé vão gerar uma fascite plantar. Se vocês lembrarem da primeira parte da aula, eu coloquei lá no pé plano algumas características, no pé cavo algumas características. Vocês lembram que tinha uma coisa em comum? Os dois poderiam ter fascite plantar. Então a fascite plantar não faz distinção. Ela está tanto no pé plano quanto no pé cavo. Esse é o material que guia a nossa aula, o nosso guideline de fascite plantar da JOSPT. É um material muito bom que vai estar disponível para vocês. Acho que já está disponível para vocês no Magister. Vamos lá. Primeiro, o que é a fáscia plantar? É uma camada fibrosa que reveste a planta dos pés. Como toda fáscia do nosso corpo, é um tecido conjuntivo que reveste estruturas no nosso corpo. Sempre que eu quero explicar fáscia, eu gosto de falar para vocês de carne. Pensa uma carne de churrasco. Vocês vão pegar um filé mignon. A gente não precisa limpar aquela carne, a gente tira um tecido branco, bem fininho, parecendo um plástico. Lembra um pouco uma gordura, mas não é a gordura em si, é um tecido mais transparente. Aquilo é a fáscia. Nós temos aquilo em todas as partes do nosso corpo. E aquilo ali não é elástico, né? É inelástico, é um tecido mais plástico. Aquilo ali prende o nosso músculo e, em casos especiais, em casos de alteração, podem grudar na nossa musculatura de uma forma mais intensa e gerar algum processo inflamatório. No nosso pé, a gente tem uma fáscia dessa, uma fáscia bem espessa, chamada de fáscia plantar. Uma das suas ações é manter a estrutura do arco plantar. Olha eu já dando as respostas das perguntas do vídeo anterior. No vídeo anterior eu perguntei para vocês como é que se mantém um arco plantar. Pronto, já estou começando a explicar que a fáscia plantar é um dos responsáveis pela manutenção do arco. Ela armazena energia e facilita os movimentos dos tendões. Vamos tentar entender isso, gente. Quem gera movimento no nosso corpo é o músculo. A fáscia não gera movimento. Porém, quando eu estico o meu corpo, eu tensiono essas fáscias. Quando eu faço uma abdução para depois fazer uma adução com rotação interna para fazer um arremesso, por exemplo, no ombro, eu estou esticando as minhas fáscias do peitoral, que depois, junto com a contração do peitoral, vão soltar essa energia mecânica transformada em energia cinética, gerando um arremesso mais forte. Pensando no nosso pé, quando eu vou fazer a impulsão, eu tensiono a minha fáscia e depois, quando eu tiro o pé no chão, ela volta para a posição normal, devolvendo aquela tensão em forma de movimento. Então, as fáscias armazenam energia. São graças às fáscias que nós conseguimos nos movimentar, nós conseguimos andar, gastando menos energia. Porque se eu dependesse só dos músculos, toda contração era um gasto energético. A fáscia, ela consegue, sem gastar energia, me ajudar no movimento. Além disso, ela facilita e protege os tendões, já que ela reveste também os tendões. Ela é formada de fibras ondulares, que se retificam quando submetidas a cargas progressivas. Isso é uma informação importante. As fáscias são formadas por colágeno, posicionadas de formas aleatórias e onduladas. Pensa num tecido todo dobradinho, todo franzido. Esse tecido, esse pano, ele é maleável. Se o jaleco de vocês está dobradinho, está meio amassado, ele é mole. Agora, o que acontece se eu pegar o meu jaleco e esticar a manga do jaleco? Puxar bem a manga do jaleco.
esse tecido não fica mais firme, não fica mais duro? É isso que acontece com a fáscia. A fáscia na planta do pé, ela é mais maleável, ela é toda ondulada. Acontece que quando eu tenho uma tensão nessa fáscia, eu estico essa fáscia, quando eu aplico cargas progressivas, essas fáscias vão ficar mais esticadas e, em consequência, mais rígidas. Então a fáscia reveste a sola do nosso pé, a fáscia plantar. Ela tem que ser ondulada e flexível. Quando ela é esticada, ela fica rígida. Gravem isso. A fascite é a lesão mais comum relacionada ao tornozelo e pé. Afetou 2 milhões de americanos por ano. Vocês vão ver que quase todas as nossas estatísticas são americanas ou europeias. A gente tem pouquíssimas estatísticas nacionais. Desses 2 milhões de americanos, 15% precisam obrigatoriamente de tratamento. Então, nem todo mundo precisa ser tratado, mas é um número considerável. 15% de todo mundo que tem fascite precisa de fisioterapia. Trazendo para o mundo da corrida de rua, até 10% dos corredores vão desenvolver fascite. É um número muito grande. Só não é maior porque isso é influenciado pelo padrão de corrida. A gente vai ter uma aula de corrida na segunda unidade e a gente vai falar sobre isso. A depender de como você corre, você tem mais ou menos risco de desenvolver fascite. 80% dos pacientes vão melhorar após 12 meses. Então é uma lesão que leva muito tempo. É uma lesão que vai durar muito tempo. Mas eu comecei a aula falando para vocês de que a fascite estava relacionada a praticamente todas as lesões do tornozelo e pé. Ora, se eu tiver uma entorse do tornozelo, eu corro o risco de fazer fascite. Se eu tenho uma fratura do tornozelo, eu tenho o risco de fazer fascite. Se eu tenho uma tendinite no meu tornozelo, eu tenho o risco de fazer fascite. Por que a fascite é uma lesão tão secundária, tão associada a outras lesões? Vamos ver se a gente consegue entender isso. A fascite está relacionada com alterações intrínsecas e extrínsecas do pé. Intrínsecas, aquelas alterações do próprio pé. Extrínsecas, alterações do meio externo. Eu posso colocar como alteração intrínseca um pé plano e um pé cavo. Eu posso colocar como relação intrínseca uma fraqueza muscular dos músculos plantares, por exemplo. Eu posso colocar como uma relação intrínseca o deslocamento anterior do centro de gravidade. Eu posso colocar como uma questão extrínseca o uso de salto alto. Eu posso colocar como fator extrínseco a corrida com o antepé, que é o tipo de corrida que mais gera fascite. Tudo isso que eu falei vão gerar estiramentos repetidos na fáscia plantar. A fáscia plantar vai ficar sendo esticada várias vezes. O que é que nós falamos que acontece com a fáscia quando a gente fica esticando ela? Eu já falei aqui atrás que um tecido esticado fica rígido. Então, cada vez que eu estiro a minha fáscia, ela vai ficando rígida e quando ela fica rígida, ela sofre mais lesões. Antes de continuar aqui embaixo, olha esse quadro. Nós estamos falando de lesão por esforço repetitivo. Ora, se é uma alteração repetitiva, é aguda? É claro que não. Se é uma alteração repetitiva, ela é crônica. E se ela é crônica, eu deveria chamar de fascite? Qual era a definição de tendinite que a gente viu na última aula? Não era inflamação aguda? Então, fascite, teoricamente, é uma inflamação aguda. Então, o termo correto seria fasciose. Foi feito um trabalho e identificaram que grande parte das fáscias lesionadas já tinham pontos de necrose. Significa dizer que a lesão era crônica. Na dúvida, eu poderia chamar de fasciopatia plantar. Mas no dia a dia, a gente usa realmente a fascite. Mas saibam que não é uma inflamação aguda. Voltando para o nosso quadro, estiramentos repetidos na fáscia geram fraqueza, microlesão e degeneração. Qual é a resposta disso? Dor na base do calcâneo, resposta inflamatória intensa. Quanto mais lesão, mais processo inflamatório. Quanto mais processo inflamatório, mais dor meu paciente vai ter. Mas eu ainda não respondi por que o paciente com outras lesões aumenta o risco de fazer fascite. Vamos tentar entender isso da seguinte maneira. A fáscia
É um tecido conjuntivo. Como um tecido conjuntivo, a fáscia não encurta. Não existe encurtamento de fáscia. Existe aderência. Toda vez que eu deixo o meu pé muito tempo parado, quando eu paro o meu pé por algum motivo, paro de usar o meu pé cai em flexão plantar. Isso diminui a mobilidade das minhas articulações e deixa os meus tecidos mais rígidos. Depois que eu deixei o meu tecido mais rígido, porque eu fiquei muito tempo parado, que eu vou pisar, eu vou precisar esticar a minha fáscia. Só que ela ficou rígida, porque ela ficou parada, ficou tensionada. Quando eu estico a minha fáscia, que ficou rígida, eu gero micro lesões na minha fáscia. Então o pé que fica muito tempo parado, faz aderência facial, fica rígido e lesiona quando eu apoio o pé no chão. É por isso que quando a gente acorda, o pé pode ter dor. Um paciente com fascite, ele não reclama de dor no final do dia. Ele reclama de dor principalmente na primeira pisada do dia, ao acordar. Porque quando ele dorme, o pé cai em flexão plantar e fica parado. De manhã, quando ele vai pisar, o tecido muscular estica. A fáscia não estica. A fáscia faz microrupturas e isso gera fascite. Quando a gente tem uma lesão no pé, a gente mexe mais ou menos o pé? Pensa numa fratura. O paciente faz uma fratura, ele vai ficar aí, se ele fixar, vai ficar aí umas 6 semanas sem botar o pé no chão. Pronto. É tempo suficiente para fazer uma aderência facial. Quando esse paciente coloca o pé no chão, começa a ter dor em queimação na base, olha aqui, na base do calcânio. E aí vai gerar fascite. Então a fascite está associada sempre que eu preciso ficar muito tempo com o pé em repouso. Por isso que a fascite piora os seus sintomas na primeira pisada do dia. Dando prosseguimento, eu falei para vocês que a fascite piora, eu tenho um fascite quando eu tenho o meu tecido muito esticado e aí ele fica rígido. Quais são as situações que deixam a minha fáscia muito esticada? Primeiro, as alterações do arco. Aplanamento do arco e elevação do arco, ou seja, pé plano e pé cavo. Não vou entrar em detalhe, porque essa altura do campeonato vocês já pesquisaram, já sabem as respostas e a gente vai discutir isso em sala de aula. Outro ponto, rigidez. Um pé rígido, um pé duro, um pé com diminuição da ADM para dorsoflexão. Quando eu tenho uma diminuição da dorsoflexão, eu tenho um pé mais rígido, menos maleável. Um pé mais rígido deixa a minha fáscia mais aderida e mais tensionada, mais fácil de romper. Algumas alterações coxofemorais pioram o quadro de fascite. Por exemplo, uma rotação interna do membro inferior joga mais carga na parte medial do meu pé, justamente no arco longitudinal medial sobre a minha fáscia plantar. Então, quanto mais rotação interna, mais pressão na região medial do meu pé, mais tensão sobre a fáscia. Tensão excessiva na fáscia plantar. E algumas condições físicas, culturais e esportivas. Condições físicas: obesidade. Quanto mais obeso, mais deslocamento anterior do centro de gravidade, mais tensão na fáscia. Culturais: mulheres com uso de salto alto. É por isso que fascite é mais comum em mulheres, é um dos motivos. O uso do salto alto deixa o pé mais em flexão plantar, que gera mais aderência da nossa fáscia. Esportiva: corrida de rua, principalmente corredores de antepé. Quem usa muito o antepé precisa forçar mais os músculos plantares e, em consequência, a fáscia, gerando mais tensão nesses tecidos. Essas 5 situações aumentam o risco de fascite plantar. Eu coloquei 5 situações aqui, mas é muito mais. Porque lembra, se o aplanamento aumenta o risco de fascite, tudo que está naquele outro slide de pé plano aumenta o risco de fascite. Se o pé cavo aumenta o risco de fascite, tudo que está naquele outro slide relacionado a pé cavo aumenta o risco de fascite. Foi claro? O diagnóstico é feito basicamente pela palpação. Eu não preciso de exames de imagem. É feito através de uma boa anamnese, quando o paciente relata que a dor dele piora
com a descarga de peso após um longo período de inatividade. E eu trago 2 testes clínicos. O paciente tem que ter teste do túnel do tarso negativo e teste de Windless positivo. Teste do túnel do tarso negativo, por quê? Eu posso confundir os sintomas da fascite com uma síndrome do túnel do tarso. Então, se o teste para síndrome, o paciente chega para mim com dor plantar, mais na região medial do calcâneo, eu penso em fascite. Faço o teste do túnel do tarso e dá positivo, eu passo a pensar que não seja uma fascite e que seja uma síndrome do túnel do tarso. Túnel do tarso deu negativo, eu faço o teste de Windless. Teste de Windless deu positivo, eu confirmo o diagnóstico de fascite plantar. Se vocês não conhecem o teste do túnel do tarso, nem o teste de Windless, que aqui está a imagem, eu quero que vocês pesquisem na internet como se executa, como se realiza, para a gente discutir lá na prática. Tem sempre uma pergunta-chave. A pergunta-chave para fascite é: paciente, sua dor piora na primeira pisada do dia? Tem paciente com suspeita de fascite? Nós temos que fazer essa pergunta. Se essa pergunta não tiver na avaliação, é um erro muito grave por parte do fisioterapeuta, porque essa pergunta direciona o meu tratamento para eu entender se é realmente uma fascite que é o problema desse meu paciente. Por que eu vou perguntar isso? De noite, pé parado, em flexão plantar, quando apoio o pé no chão, precisa esticar a fáscia, deixa ela mais rígida e gera lesão. O slide seguinte é sobre osteófito. A gente vai discutir tratamento de fascite lá na sala de aula. Osteófito, gente, é uma proliferação óssea, é um crescimento ósseo. É o que a gente chama de esporão de calcânio. É um crescimento ósseo. Eu quero que vocês analisem essa imagem. Eu quero que vocês me mostrem onde está o osteófito desse paciente. Está bem visível, mas onde está o osteófito desse paciente? E quais são as possíveis causas de formação de um osteófito? Vamos tentar discutir. Eu quero que só olhando essa imagem, vocês me digam: tem algum músculo que eu deveria alongar? Tem algum músculo que eu deveria fazer liberação? Tem algum músculo que eu não deveria fortalecer? Analisem essa imagem. Osteófito calcâneo vai ser o único slide da gente. É esse. Eu quero que vocês analisem, coloquem os músculos aí nessa imagem, pensam onde estão os músculos nessa imagem, porque a gente vai discutir em sala de aula. Tudo bem? Vamos passar direto para instabilidade articular. Quando a gente fala de instabilidade articular do tornozelo, nós estamos falando das entorses de tornozelo. As entorses de tornozelo são as entorses mais comuns do nosso corpo. Esse é o guideline de entorse do tornozelo que a gente vai se embasar. Quando a gente pensa numa entorse de tornozelo, a gente pensa sempre em uma entorse por inversão. O paciente pisa em inversão. Primeira coisa, claro, eu quero saber por quê. Por que que a nossa lesão é sempre em inversão e não em eversão? Quando a gente pisa em inversão, nós tensionamos 3 ligamentos. Estão aqui na imagem. Ligamento talofibular anterior, ligamento calcâneo fibular e ligamento talofibular posterior. Como é que funcionam esses ligamentos? Eles são tensionados em sequência. Quando eu começo a fazer uma inversão excessiva, primeiro ligamento a se tensionar é o talofibular anterior. O ligamento calcâneo fibular só vai ser lesionado se esse daqui, o talofibular anterior, for rompido. Aí eu consigo tensionar o calcâneo. E somente se o calcâneo fibular for rompido que eu consigo tensionar o ligamento talofibular posterior. Isso é bem importante, gente. Porque quando eu tiver uma lesão de tornozelo sem lesão ligamentar, ótimo. Mas se eu tiver lesionado um ligamento, foi o talofibular anterior. Se eu tiver lesionado 2 ligamentos, foram o talofibular anterior e o calcâneo fibular. O talofibular posterior só vai lesionar se for uma entorse muito grande. Deixa eu aproveitar essa imagem para comentar disso aqui, ó. Esse tendão que passa atrás e abaixo do maléolo lateral é o tendão dos fibulares, que eu tinha comentado com vocês. Vamos aproveitar o tema da moda, que é a lesão do Neymar, para comentar um pouco sobre isso. O Neymar fez um trauma em inversão, e aí ele fez uma lesão de um ligamento, não chegou a romper,
ele, pelo que eu vi, não tenho certeza se ele rompeu ou não o talo fibular anterior, mas ele fez uma fratura ou fissura, não se sabe muito bem, horas falam fissura, horas falam fratura, desse osso, do quinto metatarso. Olha essa imagem. Quem causou a fritura? A fritura não. Quem causou a fratura do quinto metatarso? Provavelmente foi esse cara aqui, ó, o fibular. O fibular curto se insere no quinto metatarso. Durante uma inversão, o fibular contrai para evitar a mentorse, porque ele é um eversor. E essa contração gera uma tensão muito grande no quinto metatarso e pode fazer uma fratura por avulsão. É muito provável que seja isso que tenha acontecido com Neymar, uma fratura por avulsão devido à contração do músculo fibular. Poxa, Felipe, e se foi uma fissura, o cara realmente precisava operar? Precisava. Porque uma fissura nesse ponto não vai consolidar nunca, já que o músculo fibular, quando contrai, movimenta a porção inicial do quinto meta, impedindo uma estabilidade para consolidação. Esse paciente ele faz pseudoartrose se ele não fizer uma cirurgia. Então ele realmente precisava de uma cirurgia super simples, colocar um parafuso fixo de tração para aproximar os fragmentos. Mas o nosso foco não é Neymar, nosso foco são os ligamentos do tornozelo. Quais são os fatores de risco para uma entorse? Eu selecionei alguns mais importantes. Primeiro, histórias de lesão prévia de tornozelo. Quem já torceu uma vez tem mais risco de torcer uma segunda vez. Sempre. Independente de ter feito ou não fisioterapia. Já torceu uma, tem mais chance de torcer a segunda. É claro, se você fez a fisioterapia, fez o treinamento adequado, sua chance é menor. Mas ainda assim, tem mais chance do que comparado com quem nunca teve lesão do tornozelo. Segundo, e mais polêmico de todos, o não uso de estabilizadores no tornozelo. Olha só, não usar estabilizadores, não usar um tensor, uma tornozeleira, é fator de risco para a entorse. Aí vocês me perguntam, então, Felipe, todo mundo tem que usar a tornozeleira? É claro que não. Se eu não tenho outros fatores de risco, ter somente o fator de risco de não usar estabilizador na prática de atividades físicas não vai causar a minha entorse. Agora, considerando que o meu paciente, o meu atleta, tem vários fatores de risco, eu vou sim estimular o uso de um tensor, o uso de um estabilizador. Durante muito tempo se achou que isso poderia diminuir a propriocepção do paciente, porque acomoda os proprioceptores. A gente não tem essa comprovação, a literatura não mostra isso. Então, se o seu paciente é um atleta e tem muitos fatores de risco para entorse, coloca um estabilizador nele. Se ele não é atleta e não tem fatores de risco, não precisa do estabilizador. Diminuição da amplitude de movimento para a dorsoflexão. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Diminuir o ADM para dorsoflexão aumenta o risco de um monte de coisa. Lesão patelar, fascite plantar, osteófito calcâneo e entorse do tornozelo. Menos mobilidade, pé mais rígido. Se o pé está rígido, o movimento vai ser para a articulação do tornozelo. Lembra? Quanto menos mobilidade para uma coisa, mais mobilidade para outra coisa. Hipo e hipermobilidade. Para praticantes de atividade física, a falta de um aquecimento específico. Começar a fazer uma atividade física sem o aquecimento, sem um treino de mobilidade, aumenta o risco de entorse. Não realizar treinamento sensório motor, propriocepção, aumenta o risco de entorse. E alterações morfológicas do talos, é super raro, mas o talos que tem uma alteração na sua borda lateral, tem uma borda lateral mais rasa, aumenta o risco. Desculpa, borda lateral não. O talos com uma borda medial mais rasa, menos formada, hipoplásica, uma borda medial hipoplásica, aumenta a amplitude para a inversão, favorecendo entorses de tornozelo. A entorse do tornozelo pode ser dividida em 3 graus, grau 1, 2 e 3, de acordo com a perda funcional. Grau 1 é aquela entorse do dia a dia. Você está andando, pisou em falso, incomoda, mas não te limita. Não gera perda da função, lacidão ligamentar ou hemorragia. Não gera esses prejuízos. Tem no máximo perda de 5 graus de ADM por causa da dor no momento e pode até gerar um edema, porém pequeno, menor do que
meio centímetro. Não são 5 centímetros, tá? Meio centímetro. Grau 2. Grau 2 já começa a me preocupar, já precisa de tratamento. Eu tenho mínima perda de função, então alguma função eu vou prejudicar. Eu tenho um teste de gaveta anterior positivo. Pesquisem como é o teste de gaveta anterior, gente. E pesquisa o que ele significa. Se deu teste de gaveta anterior no tornozelo positivo, não é o do joelho, é o do tornozelo positivo, o que está acontecendo com o meu paciente? Tilt talar negativo. É claro que eu não vou explicar o que é tilt talar, vocês vão pesquisar. Hemorragia mínima, já tem algum sangramento, tem uma perda de ADM mais considerável de 5 a 10 e tem um edema mais considerável. Na maioria das vezes não é fratura, mas requer uma atenção especial. No grau 3, aí já é um problema, aí é cirúrgico. Vou começar de baixo para cima. É cirúrgico porque possivelmente teve fratura. O edema é maior, a perda de ADM é maior, a hemorragia é maior, continua com gaveta anterior, mas agora tem tilt talar e tem uma intensa perda de função. Desse slide, eu quero que vocês me mostrem o que é gaveta, como se faz e o que avalia, o que é o tilt talar, o tilt do talos, como se faz e o que ele avalia. Eu tenho uma pergunta para vocês, mais uma pergunta. É necessário solicitar raio-x? Quando é que eu devo solicitar raio-x numa instabilidade do tornozelo? E olha que legal, eu dou a pergunta e já dou a resposta. Eu vou solicitar o raio-x baseado nas regras de Ottawa. É claro que eu digo o que é, mas não vou explicar o que é. Isso aí fica para vocês. Me expliquem o que é essa regra de Ottawa, o que é que diz a regra de Ottawa quando prescrever raio-x para o nosso paciente com instabilidade do tornozelo. Em seguida, a gente discute o tratamento, que é sala de aula, e terminamos mais uma videoaula. Espero que as videoaulas estejam sendo satisfatórias para vocês. Eu vou botar aqui no final dessa videoaula, bem no cantinho, uma avaliaçãozinha. Avaliem, dê uma nota, é bom para a gente sentir se vocês estão conseguindo assistir, se vocês estão aprendendo, se vocês estão acompanhando, se está sendo viável, para que a gente possa decidir se vai manter ou se passa para as aulas só em sala de aula também. Tranquilo? Leiam isso, levem as anotações no dia da aula, respondam o que eu pedi de solicitação de pesquisas e até terça-feira. Um abraço.